Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Ângela e hoje eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre um dos meus prazeres, a leitura. Neste momento difícil que nós estamos passando, eu acredito que nós tenhamos que nos doar um pouquinho um para os outros e fazermos o bem. Então eu quero, de alguma forma, contribuir com cada um de vocês através de uma leitura. Não sei se alguém conhece, talvez até conheçam, um livro que me chamou muito a atenção há uns bons anos atrás e que, se nós olharmos ainda para o contexto, é bem atual. O Fazedor de Velhos, escrito por Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda nascido em 1969, no Rio de Janeiro, Lacerda estreou na literatura em 1995, com a novela O Mistério do Leão Rampante, Prêmios Jabutis e Certas Palavras. Publicou ainda A Dinâmica das Larvas, a coletânea de textos, Tripé, Os Romances, Vista do Rio e Outra Vida, prêmios da Academia Brasileira de Letras. E o romance, que é o que eu tenho aqui comigo, O Fazedor de Velhos. Além de atuar como editor e tradutor, na conversa com o jornalista e escritor Luiz Henrique Pelanda, no Teatro Paiol, em Curitiba, Lacerda fala sobre seus primeiros contatos com o mercado editorial, as várias temáticas estilística e de gênero em sua obra e comenta sobre seu novo projeto, no qual funcionaliza a vida do seu avô, o político e escritor Lacerda. E ao ler o livro, O Fazedor de Velhos, é possível perceber que o Rodrigo ele faz esse paralelo da vida dele com uma ficção que nós vamos poder compartilhar aqui. E já pensando em aguçar a curiosidade de vocês com esta leitura, eu gostaria de compartilhar com um dos trechos que me deixa apaixonada. Na verdade, nós somos um fazedor de velhos. Nós vivemos essa essa ação aí. E nós vamos descobrir, quer dizer, eu descobri o que é ser um fazedor de velhos. Espero conseguir aguçar a curiosidade de cada um de vocês para que vocês possam descobrir também. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu diria: não queiram nunca ser eternamente jovens. Gostar de viver é gostar de sentir, e gostar de sentir é necessariamente gostar de envelhecer. Apresento a vocês, escrito por Rodrigo Lacerda, O Fazedor de Velhos. O livro O Fazedor de Velhos conta a história de um jovem rapaz, o Pedro, de 17 anos, que acaba de cursar o ensino médio e entra aí naquele seu período de extrema dúvida, né? Dúvida que nós levamos para a vida inteira, não é mesmo? Vocês que estão na mesma condição que a minha neste momento, sabemos que nós ultimamente estamos vivendo em uma constante dúvida de saber se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado. E será que isso realmente existe? Será que nós temos mesmo um caminho certo, um caminho errado? Será que o que vale a pena realmente nas nossas vidas
não é descobrir aquele eu que fica lá no nosso inconsciente, lá no fundinho, né? Que às vezes, muitas vezes nós deixamos de guardadinho lá sem querer tocar, não é mesmo? Mas Pedro foi criado numa família de classe média, onde a sua mãe impunha a ele e a sua irmã leituras literárias que, enquanto eles eram pequenos, essas leituras eram escolhidas por ela. E na medida que eles foram crescendo, né, apesar de achar aquela leitura totalmente desnecessária, ele começou a fazer a seleção dos seus próprios livros. É uma história realmente envolvente, onde Pedro relata o crescimento do seu amor pela literatura. E logo no primeiro capítulo, ele começa a fazer referências a grandes obras de grandes autores aí, como Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, Os Monstrengos, de Fernando Pessoa, porque ele realmente, aquela imposição se tornou de verdade o seu amor, né? O Pedro, ele se envolveu com essa literatura, como se diz, aquilo que não tem remédio, remediado está. E a partir daí ele começa a relatar essa sua paixão. E muitas coisas a acontecer na vida do Pedro a partir dessa transição, quando ele está deixando a sua vida de jovem para ingressar numa vida adulta. E esse início se dá a partir do momento em que o Pedro e a sua irmã decidem fazer uma viagem. E eles vão para a rodoviária e lá a irmã consegue embarcar, mas o Pedro não, porque a autorização que ele tem dos pais está vencida. E ele fica muito revoltado, porque ele não é reconhecido por não ser maior de idade, e volta para casa indignado com essa reação, e aí ele passa a se fazer, a se passar por outra pessoa. Ele toma um outro banho, ele veste um terno, ele pega uma das obras de sua mãe, de William Shakespeare, e volta para a rodoviária. E lá, com a fisionomia totalmente modificada, ninguém o questiona sobre a sua idade, e ele consegue embarcar. E quando ele embarca no ônibus, ele senta ao lado de um homem que diz conhecer todas as obras de William Shakespeare, que já leu todas as obras e que ele deveria ler também, porque a literatura, ela nos faz envelhecer. Então, o Pedro passa a ter influências deste senhor, que é um professor, o seu Nabucco, que faz o Pedro envelhecer. E este envelhecer é adquirir experiência. E como uma boa indicação, eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 10, Voando com a Minha Sombra. O que será que nos espera? Não entendo, eu disse, realmente não sabendo onde o professor queria chegar. Pense nos perfis de personagens que você vem fazendo. O que eles têm? Aqueles personagens, Pedro, são suas companhias. Graças a eles, você conseguiu esperar
todo esse tempo pela minha afilhada, sejam quais forem suas características de temperamento ou más, tenham eles existidos ou não, você sempre consegue ver o mundo pelos olhos dos outros. É verdade, admitiu meio perplexo. Termine sua faculdade de história. Ela é tão útil e inútil para você quanto qualquer outra. Como assim? Nenhuma faculdade lhe dará o que você precisa. Mas se não sei que profissão devo seguir, continuo sem entender o que sou. Um amigo ainda mais íntimo do tempo, para quem o distanciamento crítico não é o mais importante. Passado, presente e futuro, sem distanciamento, são o presente infinito. Mas o tempo também passa para mim. Passa, claro, mas você não é um Pedro só, o do presente. Você e todos os Pedros simultaneamente. Do berço ao túmulo. Eu vou morrer? Parece inacreditável, não é? Mas lá no fundo, você sabe disso. A consciência da morte reforça a emoção vivida. E mais do que qualquer relógio, nos faz experimentar essas passagens e o tempo. Você, Pedro, é um historiador da subjetividade. Não sei se estou compreendendo. É justamente sobre o tempo que você deve escrever. Você o conhece na essência, a ponto de libertá-lo das divisões tradicionais. E a essência do tempo, aquilo que nunca muda, é o potencial humano para se emocionar. O senhor está querendo dizer que é isso mesmo? Ele me interrompeu, sorrindo do meu espanto, e completou a frase, escolhendo as palavras: a sua realidade é ficção. E aí? Consegui deixar uma pontinha de curiosidade em cada um de vocês? Quantas vezes nós não fazemos isso? A realidade virar ficção, ou até mesmo vice-versa, né? A ficção virar a realidade diante das dúvidas em que nós vivemos constantemente. Pedro leva tudo isso como descobertas. Na verdade, o que ele quer é encontrar o seu próprio eu. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um trecho deste livro que me fez pensar muito, né? Eu falo que este livro é um livro que eu vou e eu volto e vou fazendo relações aí com essas incertezas que eu vivo constantemente. Talvez cada um ficasse melhor no seu papel, um contra o outro e todos agindo com as melhores intenções. Abaixei a cabeça, com muita vontade de chorar. Como dói descobrir que a vida é um labirinto? O professor, de repente, parou, perdeu seu ar severo, ficou meio sem jeito. Na verdade, acho que não esperava me ver tão abalado. Devia ter se preparado para uma guerra sem trincheira e foi pego desprevenido pelo meu choro. Depois de um tempo, num tom mais suave, ele disse: paciência.